Seja você um fã apaixonado da família Addams ou só um espectador casual que cresceu assistindo os filmes da família Addams na sessão da tarde, é provável que a série da Wandinha tenha despertado pelo menos um pouquinho da sua curiosidade. A gente ainda não sabe o que esperar dessa nova adaptação, mas dá pra gente contar que ela vai manter a essência que a gente está acostumado a ver nas outras versões da obra. Mas você sabe definir qual é essa essência? Uma boa história dos Addams precisa de algo além de uma mistura de humor com situações mórbidas? Bom, a resposta curta é sim. Se a gente der uma olhada na história da criação dos personagens e nas entrevistas dos artistas que já tiveram envolvidos em várias adaptações da obra, a gente vai ver que a família Addams tem valores muito claros que com certeza vão pintar em Wandinha. Se você quer saber o que a série da Wandinha precisa ter para dar certo e decifrar melhor o que faz da família Addams uma das melhores famílias da cultura pop, vem comigo que eu te explico nesse vídeo. Né, mãozinha? Bonitinho, hein? Fez a unha, mãozinha? Cheiro de c... mãozinha, não lavou a mão, hein? Mas ó, antes da gente começar, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e, é claro, né, clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente faz por aqui. Valeu, mãozinha. Pode seguir sua vida. Tá uma boa massagem aqui, mas eu preciso gravar. No decorrer dos anos, a família Addams recebeu adaptações em forma de série, de jogo de videogame, teatro musical, filmes animados e até desenho da Hanna-Barbera, com direito a crossovers com o Scooby-Doo. Welcome to our humble home. I'm Gomez. And I'm Morticia. Lurch. And I'm Wednesday. Todo esse império dos Addams tem aquele gostinho de serem filmes e séries para você ver com a família inteira, né? Já que eles agradam qualquer faixa etária. Mas quando os personagens foram criados, eles tinham um público-alvo muito específico: os adultos que liam jornais. Esse aqui foi o primeiro cartoon da família Addams que foi publicado em 1938 no jornal The New Yorker. Ele é um quadro só e mostra um vendedor tentando convencer uma família bizarra que nenhuma casa que se preze deve ficar sem aquele modelo específico de aspirador de pó. Né? Nada demais, né? Fica até meio difícil da gente imaginar como que personagens tão icônicos surgiram de um cartoon tão simples. Mas eu vou te contar. Tudo começou com um cara chamado Charles Samuel Addams, um artista que tinha um humor muito distinto e tinha um certo interesse pelo macabro. Tanto que o começo da carreira dele foi numa revista criminal, onde o trabalho consistia em retocar as fotos de cadáveres para elas ficarem com menos sangue. Muito alto astral. O Charles passou 50 anos trabalhando para o New Yorker e chegou a escrever cerca de 1.300 cartoons. Surpreendentemente, só 58 deles eram sobre a família. É meio difícil imaginar que uma coleção de algumas dezenas de cartoons de jornal tenham se continuado culturalmente relevante num século depois da sua criação, ainda mais se a gente considerar que os cartoons eram bem simples. Nenhum quadrinho apresentava os nomes e nem os sobrenomes dos personagens. Eles só se tornaram a família Addams quando foram adaptados para a televisão nos anos 60 e receberam o sobrenome do criador dos cartoons. Durante 2 temporadas, a série soube traduzir o humor elegante dos cartoons e manter o conceito de questionar hábitos da sociedade norte-americana a partir do ponto de vista de uma família bastante excêntrica. Além disso, como a televisão é uma mídia com bem mais espaço do que uma página de jornal, a série pôde expandir a personalidade de cada um dos familiares. The other afternoon I saw Pugsley playing with a bat. A bat! Oh, well, that's more like our boy. A baseball bat. It's a game played outdoors in the sun. Oh, Criando uma família estranha, com tendências homicidas, mas que tem uma relação super amorosa entre si, a série questionava a imagem do que é uma família perfeita. Ou então, como coloca a autora Laura Morowitz, que escreveu uma tese chamada The Monster Within, falando justamente sobre The Munsters e a família Addams. Abre aspas. Ambas as séries parodiavam consistentemente as sitcoms dos anos 50 e usavam o grotesco como uma poderosa ferramenta para criticar a noção de normalidade. As sitcoms americanas na época tinham uma imagem muito específica do que era uma família ideal. Os pais cumpriam o papel de provedor da família. As mães cuidavam da casa e dos filhos, e as crianças eram bagunceiras, mas não muito. Nenhum membro da família Addams se encaixa exatamente nesse padrão. O Gomes não tá ali para ser o tradicional pai da TV, né? Ele é um pai presente e é exageradamente amoroso, né? Sendo completamente obcecado pela sua esposa. He spoke French. later.
Mrs. Dragwater and I have a lot to discuss. Oh, Já em relação às crianças, bom, na série a Wandinha gostava de criar aranhas e cortar a cabeça das suas bonecas, mas era completamente diferente do que a gente está acostumado. Talvez ela seja a personagem que mais passou por mudanças no decorrer das versões. O nome da personagem surgiu em uma coleção oficial de bonecas da família Addams antes mesmo da série de TV. Em inglês, Wandinha se chama Wednesday, que significa quarta-feira, e, surpreendentemente, esse nome meio aleatório foi essencial para transformar a Wandinha na personagem que a gente conhece hoje. Tem até um poema infantil que associa o dia em que as crianças nasceram com alguns traços característicos. Por exemplo, o poema falava que a criança de segunda-feira é bonita, a da terça-feira é graciosa, mas a da quarta-feira é cheia de angústia. Eu nasci na sexta e sou cheio de angústia. Deixa abaixo. Nos quadrinhos, a Wandinha sempre estava com uma cara de frustração, né? Então fazia bastante sentido essa tese aí. Já na série, ela se tornou uma criança bem normal, né? Com vários momentos alegres. Não que a versão da televisão seja completamente ruim, mas ela é a única personagem que não parece adaptar a intenção original dos cartoons. Nos anos 90, os filmes decidiram dar um passo para trás e retomar o significado original do nome da personagem. A Wandinha se tornou uma personagem soturna, que gosta de torturar o seu irmão e é inteligente num nível que chega a deixar os adultos fora da sua família bastante desconfortáveis. O roteirista Rudnick diz que amava escrever a Wandinha justamente porque ela se recusava a ceder aos adultos e representava algo raro, uma criança com poder. A gente vê isso em prática em A Família Addams 2, onde a Wandinha e o Feioso passam as férias em um acampamento de verão. Lá os antagonistas são a dupla de monitores que faz de tudo para podar qualquer característica que fuja do comum. E por mais distópico que pareça incentivar as crianças a abrirem mão das suas individualidades para se encaixar na sociedade, a vida real não é muito diferente desse acampamento de verão aí não. Os monitores não são vilões propriamente ditos, né? Eles só são duas pessoas muito sorridentes que estão fazendo o trabalho deles de tentar manter o acampamento em ordem. E é claro, né, a família Addams representa a desordem, então a Wandinha e o Feioso vão parar na cadeia, ou quase isso. Lemo, all they need are good friends, good fun, and a little time in the Harmony Hut. How long do we have to stay in here? Until we crack. Na real, os Addams fazem a gente questionar o que é realmente estranho e o que é normal de fato. É a Wandinha que é bizarra por não escutar as autoridades ou são os monitores por se esperar que todas as crianças sejam iguais? Bom, o filósofo indiano Jiddu Krishnamurti, perdão aí pela pronúncia, tem uma frase famosa que reforça bastante os temas da família Addams. Ele diz que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Enquanto os adultos mais conservadores fazem de tudo para podar as crianças, são os irmãos Addams que conseguem ter empatia com as outras crianças que são consideradas bizarras por seja lá qual for o motivo. Um pouco mais tarde lá no filme a gente vê a Wandinha liderando um momento bastante catártico, onde ela, o seu irmão e o seu interesse amoroso, que é um molequinho judeu, se reúnem com outras crianças que não se encaixam na visão que os monitores promoviam de um acampamento ideal, incluindo crianças gordas, cadeirantes e também não brancas. O título original de A Família Addams 2 é Addams Family Values, que seria algo como os valores da família Addams. Segundo o roteirista Paul Rudnick, a ideia era subverter um termo muito usado nos debates políticos. Nas palavras do próprio Rudnick, abre aspas, eu queria que o nome do filme fosse uma resposta ao Partido Republicano ter se apropriado do termo valores familiares, como se só os conservadores pudessem definir o que é uma família amorosa. Em termos republicanos, valores familiares sempre é um código para censura e exclusão. Ele é usado quando republicanos querem evitar reconhecer ou respeitar famílias LGBTQIA+, por exemplo. Eu gosto de acreditar que a família Addams é muito mais amorosa e receptiva do que os seus inimigos. Que legal, né? Puta merda. Boa parte do humor dos cartoons do Addams girava em torno de criticar como a cultura americana gira em torno de manter as aparências. Nesse caso aqui, os sorridentes monitores do acampamento só estão lá se passando por boas pessoas, já que na prática, a Wandinha e o Feioso se provaram muito mais empáticos do que eles. Nos cartoons a mensagem era bem parecida. Aquele quadrinho sobre o aspirador de pó foi desenhado numa época onde os Estados Unidos passavam pela Grande Depressão. Quase um quarto da população estava desempregada e as casas vitorianas, que antes eram um símbolo de suntuosidade, agora estavam condenadas, abandonadas ou servindo como albergue para a população mais pobre. Mesmo assim, a mídia estadunidense seguia firme e forte reforçando a ideia do American Way of Life,
e se colocava aí como o padrão de vida do mundo, né? Inclusive o Charles reconhece que esse modelo de vida americano estava mais para uma performance, né? Mesmo num país em crise financeira, era incentivado que as pessoas consumissem vários produtos que claramente não precisavam, como é o caso desse aspirador de pó de última geração. Tudo o que a série da Wandinha precisa fazer para ser uma adaptação fiel da família Addams é abraçar esse espírito para mostrar que se o que torna a família tão diferente é a autenticidade para expressar a sua visão de mundo, talvez os Addams nem sejam tão estranhos assim. Bom, a gente só vai saber se essa série vai fazer jus ao legado da família Addams no dia 23 de novembro, quando ela lançar na Netflix. E aí, está ansioso para a série da Wandinha? Você acha que ela vai ser boa mesmo? Então deixa a sua opinião nos comentários e aproveita para assinar o canal, curtir o vídeo e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade sobre cultura pop aqui no Omelete. Tchau e até a próxima. Parararam, 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 parararam.